Oi, pessoal. Eu acabo de conversar com um pai. Uma situação tão dolorosa, né? Vocês não sabem a proporção maligna que essa rede real, invisível, que faz parte da igreja brasileira, que são os crimes contra a dignidade sexual humana cometida por pastores e líderes. Conversando com esse pai, passa um filme pela sua cabeça, né? Como que alguém que se propõe ser pastor chega a esse nível, né, de se manter no altar da igreja do Senhor, dizendo que ama o Senhor, dizendo que é um pastor das vidas, das famílias que ali estão. E esse pai tão simples, uma família simples, cara. E o cara, mesmo sendo pai, não sabendo como se mover, o que fazer, como denunciar, que esse pastor aliciou suas duas filhas, que uma das filhas por 2 vezes, cara, foi para a estrada para tentar suicídio, se jogando na frente de um caminhão. É uma tarefa tão árdua, né? Eu me irrito por vezes, me escandalizo por vezes, porque vocês não têm noção do que está acontecendo na igreja brasileira com o nosso aval, com o aval de líderes, com o aval de pastores, tanta gente sangrando, tanta gente sofrendo. Quando a gente traz as situações à tona, vocês falam, não julgueis uma criança. Você tem noção que é isso? Uma criança, porque foi molestada por aquele que devia protegê-la, tentando suicídio, cara. Imagina que situação. Como que esse que se diz líder, esse que se diz pastor, chegar diante do Senhor Jesus? Vocês compram essa narrativa de perdão ao agressor? E vocês não têm dimensão de quem está do outro lado da corda. Vocês não têm dimensão de quem está sangrando. Vocês não têm dimensão de quem está chorando do outro lado da corda. É necessário a gente se levantar, é necessário a gente começar a discutir o assunto, é necessário a gente pressionar os governantes, é necessário a gente começar a pressionar de tal maneira ao ponto de mudar leis nesse país, a fim de ampliar a responsabilidade sacerdotal mediante aquilo que a lei vai dizer que é crime, porque é o que eu sempre digo, nem todo pecado é crime, mas um crime não pode ser tratado de maneira terapêutica e nem de maneira espiritual, apenas como se fosse pecado, não, porque há um dano, há uma consequência, há alguém sangrando, alguém ferindo. Que explicação nós poderíamos dar a Jesus, uma criança como essa, tirando a vida, porque ela não consegue compreender o mundo. Ela saía de casa com seus pais para ir para a igreja, amar Jesus, amar a Deus e ser protegido por alguém que disse que ama a Deus e cuida das vidas. E essa criança chega lá e é assediada, molestada, violentada, estuprada por aquele que deveria ensinar o caminho de eternidade a ela. Como que uma criança, como que uma adolescente, como que uma mulher se comporta diante desse impacto sobre suas emoções? Imagina, gente, uma criança uma jovem tentar por 2 vezes suicídio na frente de um carro, na frente de um caminhão, porque não sabe mais como administrar a própria vida. A vida perde sentido se eu não estou protegida ao ir para a igreja. Que lugar estou protegido? Gente, vocês precisam
entender, vocês precisam elevar o nível. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de vida e não um lugar de morte. Nós não podemos tolerar, irmão. Nós não podemos tolerar mais essas situações. É necessário uma reforma moral no país, começando pelos pastores. O que nós diremos ao Senhor Jesus? Por quantas, se essa criança tentou, irmão, quantas vítimas silenciadas, quantas pessoas já não tiraram a vida dentro de situações configuradas como essa? Quantas? E o que nós diremos ao Senhor? Se o sangue inocente de Abel clama a Deus, segundo a carta de Hebreus, irmão, você precisa entender que toda injustiça, todo inocente que sangra e que sofre, esse clamor está chegando diante do Senhor. E o Senhor não vai deixar impune por causa de uma narrativa barata de graça, de não julgueis, de que quem não pecou atira a primeira pedra. Não. O justo juiz vai fazer justiça. Mas nós podemos começar a praticar essa justiça a partir de agora, ajudando. Olha só, o primeiro pastor a ser preso, os 10 primeiros pastores a ser presos evitarão que 1000 pastores sejam. Porque se esses homens não param pela consciência, esses homens pararão pelo temor, que as coisas não serão conduzidas de maneira banal como foi no passado. Muita gente está se levantando e a gente sim vai dar voz a essas pessoas que sofrem. Vamos dar voz a essas pessoas que sofrem. Nós amamos a igreja, nós amamos Jesus, nós amamos as Sagradas Escrituras. Nós tememos a Deus. E nós iremos nos levantar como voz aos invisíveis.